Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa manhã a todos vocês e paz do Senhor, a todos vocês que estão me ouvindo nessa hora, aos seguidores, aos que estão aí assistindo o meu canal. Eu agradeço muito, obrigado por vocês estarem assistindo meu canal, tá? E eu sei que tem alguns vídeos já lá, tá? E obrigado por vocês se inscreverem. E hoje nós vamos falar sobre o sábado, tá? Eu peço para você se inscrever agora logo, tá? Para nos ajudar aí para distribuir mais esse vídeo às pessoas que não conhecem. Há muitos mesmo, mas não é pouco. É dúvidas sobre a guarda do sábado. E nós vamos hoje esclarecer esse assunto, tá? De uma vez por todas. Nós vamos esclarecer esse assunto porque os irmãos não podem ficar em dúvida, tá? Se guarda o sábado ou não, se tem igreja que guarda sábado, outros pastores não ensinam, outras pessoas ficam dizendo na rua, outros dizem na outra igreja, aquele negócio todo. Tem seitas que falam isso, tá? Mas nós vamos ver hoje pela Bíblia Sagrada. Por que que Deus instituiu o sábado? Para quem que deu o sábado? E se nós vamos ver esse sábado no Novo Testamento, tá? Tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui, tá? Conforme aqui o comentarista Ezequias, tá? O que que ele diz sobre isso? Vamos lá. Santificarás o sábado, tá? Santificarás o sábado. É um dos mandamentos dos 10 que Deus deu a Moisés para dar para o povo, tá? Eu sou Valdir, evangelista Valdir, tá? Eu congrego na Assembleia de Deus e nós vamos ver o que diz a palavra de Deus, não eu, não o pastor, não o padre, não, tá? Homem, nós estamos aqui para seguir o que Deus deixou. Então vamos ver o que diz aqui na lição. Vamos ver aqui. Diz assim, ó, Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11, e depois do 31, capítulo 31, 12 e 27, diz assim, começando do 20, versículo 8 ao 11. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Falou mais o Senhor a Moisés, capítulo 31, versículo 12 ao 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel. Ouça bem, filhos de Israel. Dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Versículo 31, versículo 12 e 13 diz de novo, repetindo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, tu, pois, fala a quem? Aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas suas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será estipada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o sétimo dia é o sábado do descanso. Santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por conceito perpétuo. Perpétuo, para sempre. Entre mim os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Entre mim e os filhos de Israel. Tá? Então vamos lá. Olha, as controvérsias deste mandamento giram em torno de sua interpretação, tá? Temos aqui a relação trabalho, repouso e ao mesmo tempo o relacionamento de Deus com Israel. A necessidade de um dia de repouso após 6 jornadas de trabalho é universal, mas o sábado é um presente de Deus para Israel.
O mandamento de santificar o sábado é mais bem compreendido quando se conhece o propósito pelo qual ele foi dado, tá? O sábado da criação. O Shabat, Deus celebrou o 7º dia após a criação e abençoou este dia, tá? Ele abençoou esse dia e o santificou. Aqui está a base do sábado institucional, tá? A base. E do sábado legal, é a base. O sábado legal não foi instituído aqui. Isso só aconteceu com a promulgação da lei, tá? O substantivo Shabat, sábado, não aparece aqui na criação. Surge pela primeira vez no evento do Maná, tá? No capítulo Êxodo 16, versículo 22 e o 23. A Septuaginta emprega a palavra sabaton, sábado, semana, a mesma usada no Novo Testamento grego. Deus concluiu a criação no dia 7º. Deus completou a sua obra no 7º dia. Deus descansou, ou seja, cessou. É o significado do verbo hebraico usado aqui, Shabat. Cessou. Cessar, desistir, descansar, tá? Esse descanso é sinônimo de cessar de criar e indicar a obra concluída, ó. Cessar, indicar, cessar, viu? Indica a obra concluída. Não se trata de ociosidade, pois Deus não para e nem se cansa. Conforme Isaías 40, 28. João 5, 17. Me diz, meu pai trabalha até agora, tá? Deus não cansa. Então dá para entender que aquele descansar que está ali não é descansar, ociosidade, tá? Não é isso aí que ele está dizendo, tá? A bênção de Deus sobre o 7º dia. Ele abençoou, santificou o 7º dia como repouso contínuo na dispensação da inocência. Mas isso foi interrompido por causa do pecado. Agostinho de Hipona lembra que não houve tarde no dia 7º e afirma que Deus o santificou para que esse dia permanecesse para sempre. Tá vendo? Não houve tarde. Os sábados, conforme confissões do livro 8º, página 36, o sábado da criação aponta para o descanso de Deus ao mundo inteiro no fim dos tempos. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus, conforme Hebreus 4, versículo 9, né? Então, vamos lá. O sábado institucional. Vamos ver o que quer dizer o sábado institucional. Para não ficar por dentro, né? Não ficar em dúvida. É o sábado para o descanso de todos os povos. É uma questão moral que Deus estabeleceu para a raça humana. Ao comemorar a criação, tornou modelo e uma forma natural para toda a raça humana. É a ordem natural das coisas. Os campos precisam de repouso. As máquinas necessitam para parar, manutenção, assim por diante. Conforme Levítico 25:4. Olha o que ele diz em Levítico 25:4. Você vê como não é dia aqui, ó. Levítico 25:4. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. No capítulo 25, versículo 4. Ele diz assim, ó. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando tiveres entrado na terra, que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua cega, e 6 anos podarás a tua vinha, e comerás o seu fruto. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinda. Olha, Deus chama aqui um ano de sábado. Chama-se de descanso. Tá entendendo? Ele chamou o 7º ano de sábado. Será que era um dia? Era um dia só de descanso? Não. Descanso aqui tá falando, o sábado aqui tá falando descanso mesmo, tá? Então, o sábado institucional, portanto, não se refere ao 7º dia da semana, tá vendo? Não é o dia da semana. Pode ser qualquer dia ou um período de descanso, conforme Hebreus 4:8. Tá? O que diz Hebreus 4:8? Vamos ver o que diz Hebreus 4:8. Só para nós ficar por dentro. Para não ter o que dizer depois. Tá? Hebreus 4:8 diz assim, ó. Olha o que diz em Hebreus 4:8. Diz assim, ó. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Tá? Não falaria. Hebreus capítulo 5, versículo 4, versículo 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Tá? Então,
Nós vemos aqui que o Levítico, em Levítico aqui, capítulo 25, versículo 4, está dizendo que o descanso aqui é um ano, o 7º ano. Mas não está falando de dia. Não é um dia. Entendeu? Então vamos lá. O sábado institucional, portanto, não se refere ao 7º dia da semana. Pode ser qualquer dia ou um período de descanso. Não era mandamento. O 7º dia da criação não era mandamento, mas revela a necessidade natural do descanso de toda a natureza. O repouso noturno de cada dia não é suficiente para isso. Deus abençoou e santificou esse dia, não somente para comemorar a obra da criação, mas para que nesse dia todos cessem o trabalho e assim descansem, física e mentalmente, para oferecer o seu culto de adoração a Deus. Tá vendo? O sábado da institucional é aquele repouso lá que Deus deu, né, para todos, né? E ele não é o sábado, um dia. Os patriarcas não guardaram o sábado. O livro de Gênesis não menciona os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó observando o sábado. Segundo Justino Marte, Abraão e seus descendentes até o Sinai agradaram a Deus sem o sábado. Irineu de Leão diz que Abraão, sem circuncisão e sem observância do sábado, acreditou em Deus e lhe foi imputado justiça e foi chamado amigo de Deus. Tá vendo? Tá vendo aí? Agora o que é o sábado legal? Nós vimos o sábado institucional, que não é o sábado da semana, o dia da semana. Agora vamos ver o sábado legal. Significado: é o 7º dia da semana, no calendário judaico, marcado para repousar e adoração. Foi introduzido no mundo pela lei. É o sábado legal dado aos israelitas no Sinai. Tá vendo a diferença? Nenhum outro povo na história recebeu ordem para guardar esse dia. É exclusivamente de Israel. Tá entendendo? É exclusivamente. O sábado e a circuncisão são os dois sinais distintivos do povo de Israel. O povo judeu ao longo dos séculos. Tá? São ao povo de Israel. Vamos ver de novo. Êxodo capítulo 31, versículo 13 ao 17. Que diz assim, ó. 31, versículo 13 ao 17. Tu, porém, fala aos filhos de Israel, dizendo para Moisés: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós, o povo de Israel, tá? Não nós, não tá falando para o brasileiro não, tá? E nem para os ingleses, nem para ninguém, para o povo de Israel. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será estipada no meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, tá vendo? Guardarão, versículo 16, tá? Do capítulo 31 de Êxodo. Versículo 16 diz assim: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por conceito perpétuo. Nas suas gerações, não é os filhos do Brasil não, tá? Celebrando o sábado nas suas gerações, por conceito perpétuo. Entre mim os filhos de Israel, não é entre mim os brasileiros não, tá? Filho de Israel, será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. Tá vendo? Aqui é o sábado, qual? Qual é o sábado? O sábado legal, que é o sábado da lei, tá? É o legal. O sábado institucional é o sábado que Deus deu para todos, aquele lá, descansar, de todos os seus feitos. Tá? O sábado do decálogo. A expressão lembra-te do dia do sábado para o santificar, Êxodo 20, versículo 8, remete a uma reminiscência histórica. E sem dúvida alguma Israel já conhecia o sábado nessa ocasião, mas parece não ser referência ao sábado da criação. Ele aparece na promulgação da lei. Contudo, essa reminiscência não aparece em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 ao 15. Trata-se com certeza do sábado que o povo não levou a sério no deserto. Entendeu? Propósito. A instituição do sábado legal no decálogo tinha um propósito duplo, social e espiritual. Cessar os trabalhos a cada 6 dias de labor era dar descanso aos seres humanos e aos animais e dedicar um dia para adoração a Deus. É o memorial da libertação do Egito. Tá? 2 vezes é dito que o sábado é um sinal distintivo entre Deus e a nação de Israel. 2 vezes diz, ó, que o sábado é um sinal entre Deus e a nação de Israel, por geração perpétua, tá? Não para o Brasil.
Estados Unidos, para a América. Não. Só para o povo de Israel. Irmão, quando Deus deu a lei de Moisés para Israel, Israel estava secado de nações, irmão. Ele estava no deserto. Entendeu? Então Israel sozinho, ele seguia a lei ali. Aquele monte de nações ali não seguia a lei. Não seguia a lei. Porque foi dado só para eles. Não foi dado para as outras nações, só para eles. Isso, irmão, está com mais de 2.000 anos atrás. 3.000 anos atrás. 3.500 anos atrás. Mais de 3.000 anos atrás. Para o povo de Israel. Nós temos que se lembrar, irmão, que a Torá é a lei de Moisés, é para o povo de Israel, não é para nós. Não é para nós. O que está escrito lá, irmão, que não foi trazido nada para o Novo Testamento, é para o povo de Israel. Ficou para trás. O que precisava para o Novo Testamento já está no Novo Testamento, entendam isso, tá? E você que está vendo o vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? Para não esquecer. Estou só lembrando você, dá um likezinho lá e compartilha esse vídeo para mais gente ver, tá? Se inscreva. Você não vai custar nada, é só clicar lá, apertar o sininho preto lá para vir todas para você, as outras gravações, né, os outros vídeos. E vamos ficar numa boa, né? Deus te abençoe. Então, só Israel tinha a lei de Moisés ali no deserto. Ninguém tinha mais. Só eles. Então não precisava. Quando fala na lei, irmão, vocês ainda não estão debaixo da lei, aquele negócio todo. Romanos, Coríntios, entendeu? Gálatas, entendeu? Hebreus. Ali está falando com o povo de Israel, irmão, com os judeus. Não é com nós, que somos gentios, que éramos gentios. Ali está falando com o povo de Israel, que saíram da lei de Moisés e aceitaram Jesus e foram para a graça e estavam querendo fazer a mesma coisa, misturar a lei de Moisés com a graça. E é isso aí, Jesus está dizendo, vocês não são, isso aqui não é para vocês, não é para nós. A gente tem que ler, tem que saber para quem está sendo escrito, tá? É para a igreja? É sim, mas é a igreja dos judeus, que os judeus convertidos, entendeu? Que eles estavam teimando, querendo seguir a lei de Israel. Entendeu? A lei de Moisés dentro e juntando com a lei. Mas o que está no Novo Testamento, irmão, já é o suficiente para a nossa salvação. Nós não precisamos buscar nada do Velho Testamento para botar, não. Jesus falou, até o 10 mandamentos, ele fez, sabe o quê? Comprimiu. Ele comprimiu e tirou o sábado do meio. Ele falou só em relação a Deus, no amor em relação a Deus e no amor em relação a nós aqui embaixo, aos irmãos. Isso quer dizer o quê? Que o ministério de Jesus é o ministério do amor. É o mistério do amor, não precisa mais. Jesus é o descanso? Sim, Jesus agora é o descanso. Ele diz, vinde a mim e eu vos, né? Vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, darei descanso para as vossas almas. Jesus é o descanso, tá? Jesus significava o sábado, tá bom? Um preceito cerimonial, o sacerdote no templo. O Senhor Jesus Cristo disse mais uma vez que a guarda do sábado é um preceito cerimonial. Ele colocou o 4º mandamento da mesma categoria dos pães da proposição. Conforme Mateus 2,4. Veja ainda que Jesus se referia quando falou a respeito desse ritual mencionado no Êxodo. Tá? Levítico 22,10 e Samuel 21,6. Disse igualmente que os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa. Ao passo que existe concessão, ao passo que não existe concessão para preceitos morais. Tá vendo? Aqui é cerimonial, não é moral, tá? Ele diz aqui, ó, o sacerdote do templo viola o sábado e ficam sem culpa, Mateus 12,5. Ao passo que não existe, tá? Ao passo que não existe concessão para preceitos morais, não existe. A circuncisão no sábado. Se o 8º dia da circuncisão do menino coincidir com o sábado, ela tem que ser feita no sábado. Tá? Ela tem que ser feita no sábado. Ó, se o 8º dia da circuncisão do menino coincidir com o sábado, ela tem que ser feita no sábado, de qualquer jeito. Nem antes e nem depois. Tá vendo? Porque ela tem que ser no 8º dia. Assim, Jesus mais uma vez declarou o 4º mandamento como preceito cerimonial e coloca a circuncisão acima do sábado. Tá? Um mandamento moral é obrigatório por sua própria natureza. Tá aqui, ó. João 7, versículo 22. Vamos ler aqui? João 7, versículo 22. Você vê, ó. O que é que acontece aqui, ó? João 7, versículo 22. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Sobre isso aí, ó. 22 e 23, ó. Olha o que ele diz aqui, ó.
Olha, por isso Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo homem. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Ele coloca a circuncisão acima do sábado. O mandamento moral é obrigatório por sua própria natureza. Tá vendo? A questão do sábado, irmão, vou ler um comentário aqui, ó. Ezequiel Soares. A questão não é o sábado em si, mas o fato de que não estamos debaixo do antigo concerto. Nós não estamos. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Hebreus 8,6, ó. Mais excelente. Quanto é mediador de um melhor conceito que está confirmado em melhores promessas. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Tá? A palavra profética previa a chegada do novo conceito. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um conceito novo com a casa de Israel, a casa de Judá. Jeremias 31, do 31 ao 33. O povo judeu convertido à fé cristã, que quiser guardar o sábado por convicção religiosa, pessoal, não está desviado. Por isso, pois, o apóstolo Paulo diz que o povo judeu, tá? Não é brasileiro, não. O apóstolo Paulo diz que faz a separação de dia, outros acham que podem comer de tudo. Veja Romanos 14, versículo 1. Convém lembrar que o apóstolo está falando aos judeus cristãos de Roma, por causa da sua cultura religiosa e não dos gentios, tá? Tá vendo aqui, ó? Ele está falando aos judeus cristãos de Roma, lá da igreja de Roma, tá? Porque os judeus estavam espalhados, irmão, em todas as igrejas, tá bom? Tá? Hoje ainda muitos usam o kippah e talit. Observa o kashrut, lei dietéticas prescritas por Moisés, e guardam o sábado. Isso faz meramente para não perder sua identidade nacional. É uma questão cultural e não condição para a salvação, tá? Isso é diferente dos gentios, que eram nós, gentios, convertidos a Cristo, pois o apóstolo Paulo declarou que tais práticas são um retrocesso espiritual. Guardai dias e meses, tempos e anos, receio que vós que haja trabalhado em vão para convosco. Tá vendo? O sábado do Senhor. O sábado é a tradição dos anciãos. Os quatro evangelhos registram os conflitos entre Jesus e os fariseus sobre a interpretação do sábado. Tá vendo? Mas o Senhor Jesus disse que é lícito fazer bem no sábado. Isso ele fez, tá? E por isso nós devemos fazer o bem, não importa qual seja o dia da semana. Jesus é o Senhor do sábado. O sábado veio de Deus e somente ele tem autoridade sobre essa instituição. Então não há outro no universo investido de tanta autoridade senão o Filho de Deus. A expressão filho do homem, no singular, é título messiânico, não é usual ou comum às outras pessoas. Está claro que Jesus se referia a ele mesmo. Jesus disse que os seres humanos não foram criados para observar o sábado, mas que o sábado foi criado para o benefício dele. Tá? Tá vendo aí? E o dia do culto cristão? Qual é o dia do culto cristão, irmão? Muita gente não sabe. Ah, será que era no sábado? Será que dia é? Não, eu vou falar aqui para você. O dia do culto cristão, o primeiro culto cristão aconteceu no domingo, da mesma forma o segundo. Tá aqui, ó. João, no capítulo 20, versículo 19. E até o 26. E o versículo 26. Tá? Nesse dia o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Tá? Marcos 16. O dia do Senhor foi instituído como dia de culto, sem decreto e norma legal, pelos primeiros cristãos desde os tempos apostólicos. Atos 20, versículo 7. 1 Coríntios 16, 2 e Apocalipse 1, 10. É o sábado cristão, o sábado legal e todo o sistema mosaico foram encravados na cruz, tá? Foram revogados e anulados. 2 Coríntios 3, 7 ao 11, Hebreus 8, 13. O Senhor Jesus cumpriu a lei. 5, 17 e 18. Agora vivemos sobre a graça, tá? Conforme João 1, 17. Moisés trouxe a lei, mas o Senhor Jesus trouxe a graça. E Romanos 6, 14, tá? Então, a palavra profética anunciava o fim do sábado legal. Jeremias 31, do 31 ao 33. E Oséias 2, 11. Isso se cumpriu com a chegada do novo concerto. Conforme Hebreus 8, do 8 ao 12, exigir a guarda do sábado como condição para a salvação não é cristianismo e caracteriza-se como doutrina ou uma seita, tá? Então, portanto, nós devemos ter cuidado com esses ensinamentos, tá? A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, ensino de demônio. Nós estamos nos últimos dias, irmão. Nos últimos dias, começou ali com Jesus, quando Jesus chegou, a Bíblia diz que nos últimos dias, antigamente Deus falava, em Hebreus capítulo 1,
Ele diz que antigamente Deus falava pelos profetas aos pais, mas agora, nos últimos dias, está falando através do Filho para nós. Então temos que ter cuidado com essas coisas, tá? O sábado era para os judeus. O sábado é da lei, tá? O sábado o sábado legal é da lei, tá? Então ele foi eliminado, tá bom? Então temos que ter cuidado. Tem muita gente que tinha dúvida disso. A partir de hoje você não tem mais essa dúvida, tá? Então fica com Deus. Peço de novo que você compartilhe esse vídeo, se inscreva, tá? Dê um likezinho lá e que o Senhor te abençoe, que Deus te guarde, tá? E continue assistindo nossos vídeos, tá? Eu agradeço a vocês por os que já assistiram, os que vão assistir ainda, tá? Os vídeos, e que vocês possam levar essa lição pro resto da vida, tá? Não vou na conversa de gente que não... Aqui nós estamos lendo Bíblia, tá? Nós estamos lendo Bíblia, aqui é Bíblia. Não é conversa de carunchinha não, tá bom? Então, até lá. Até outro vídeo. Obrigado. Obrigado e a paz do Senhor a todos.